Vamos agora corrigir a página 25. O primeiro exercício, ele pede para a gente calcular quanto renderá de juro. Na letra A, R$ 1.800 é o meu capital, por 5 meses, meu tempo, numa taxa de 2,3% ao mês. Como é que é a fórmula mesmo? O juro eu posso calcular como capital vezes a taxa vezes o tempo. O CIT, 1.800 o capital, 2,3 por 100 a taxa por 5 meses. Efetuando esta conta, uma conta de multiplicação, eu tenho R$ 207. E na letra B, meu capital agora é 2.450. Vai ficar por 2 meses aplicado, a uma taxa de 1,96% ao mês. Mesma conta, capital, taxa, tempo. 2.450 vezes 1,96 por 100 vezes 2 meses. Efetuando esta conta, eu tenho 96,04. Vamos para o exercício 2. Uma aplicação de R$ 40.000 rendeu em 3 meses R$ 3.000 de juro. Qual que é a taxa? Então agora eu quero saber o I. A fórmula é a mesma. Juro é igual capital vezes taxa vezes tempo. Só que eu tenho o juro, 3.000, o meu capital, 40.000, a taxa que eu quero saber, e eu sei que ela é dividida por 100, né? Porque é em porcentagem, vezes 3. Vamos lá? Então eu simplifiquei o 40.000 com 100. Então, 40.000 dividido por 100 dá 400. Quanto dá 400 vezes 3? 1.200. Vou passar dividindo, então fica 3.000 dividido por 1.200. Aqui eu também posso cancelar os zeros, né? Dividir por 100, em cima e embaixo. E fiquei 30 dividido por 12. Quanto dá 30 dividido por 12? Vai dar 2, 2 vezes 12, 24, para 30 sobram 6. 6 eu não consigo dividir por 12, mas aí eu ponho uma vírgula, 60 por 12 vai dar 5. Então, a taxa nesse exercício é 2,5%. Vamos fazer agora a correção do exercício 3. O que ele nos fala? Luiz Roberto colocou parte do seu 13º salário em uma aplicação que rendia 25,6% de juro ao ano. Sabendo-se que, depois de 2 anos, ele recebeu R$ 389,12 de juro, qual foi a quantia que ele aplicou? Nesse exercício, ele está me dando o juro, a taxa e o tempo, e ele quer saber o capital. Então, como é que eu vou fazer? Colocar o juro é igual a quem? O capital que eu não sei, vezes 25,6 por 100, vezes 2. Fazendo esta conta, 25,6 vezes 2 dividido por 100, vai dar 0,512. Depois, o que eu preciso fazer para achar o capital? Passar este número que está na frente do C, dividindo. 389,12 dividido por 0,512. Se eu efetuar esta divisão, chegarei no valor do capital que ele investiu, R$ 760. Quarto exercício. É da Universidade Federal da Paraíba. Catiene tem 2 opções de pagamento na compra de um fogão. Sem juro, em 4 parcelas mensais iguais de 350. 4 parcelas de 350. Ou à vista, com 15% de desconto. Nesse contexto, o preço desse fogão à vista é... Então, olha lá, primeira coisa, eu preciso saber quanto que é o valor do fogão. A prazo, 4 vezes 350, 1.400. Agora eu preciso calcular o valor à vista, que eu tenho que dar um desconto de 15%. Como é que eu faço mesmo? 15% de 1.400. Posso simplificar os 2 zeros, né? Dividir por 100 e calcular 15 vezes 14. Isso vai me dar um desconto de R$ 210. Qual então é o preço do fogão? 1.400 menos 210. 1.190, que seria a alternativa A do exercício. No exercício 5 da Saresp São Paulo,
Certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia para contas pagas com atraso de até 30 dias. Pedro pagou uma conta de R$ 50 com atraso de 12 dias. O valor pago por Pedro foi de... Agora ele quer saber o montante, ele quer saber o final do dinheiro que ele pagou, né? Então como é que eu vou fazer? Vou calcular o juro normalmente. O capital 50, a taxa 0,3% ao dia por 12 dias. Posso, cortar um zero e posso fazer 5 vezes 0,3, depois vezes 12. Ou 5 vezes 12, depois 0,3, lembra da multiplicação, a ordem não importa. Se eu multiplicar 5 por 12, eu tenho 60. Vezes 0,3, isso vai dar 18. 18 dividido por 10 vai dar 1,8. Então, de juro, ele vai pagar 1,8. E quanto que ele vai pagar lá? A conta, né? Eu vou pagar o capital mais o juro. 50 mais 1,8, 51,80, que nos dá a alternativa C. O exercício 6. Também na Saresp, Marcos fez um empréstimo de R$ 120 mil, que deve ser pago com juros de 1% ao mês sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que pagou 6 mil de juros, quantos meses levou para pagar o empréstimo? Então agora ele quer saber o tempo. Então ele nos dá o capital, 120 mil, a taxa 1% ao mês e ele pagou de juros 6 mil. Então como é que a gente vai fazer? Eu tenho juro, capital, a única coisa que eu não tenho é o tempo. Então vamos lá, 120 mil dividido por 100, 1.200. Esse 1.200 vai passar dividindo, 6 mil dividido por 1.200, posso cancelar os zeros, 60 dividido por 12, 5. Então ele demorou para pagar 5 meses, que também é a alternativa C. No exercício 7, uma loja do meu bairro colocou o seguinte anúncio na vitrine. Aparelho de som, R$ 150 à vista, R$ 156 com cheque para 30 dias. Qual é a taxa mensal de juro que essa loja está cobrando para pagamento a prazo? Então vamos lá, as informações. Ele me deu o capital, que seria o preço à vista, 150. O montante, que seria o preço a prazo, 156. E quanto tempo, né? A diferença de um e outro? Em um mês, 30 dias, né? O cheque seria pré-datado para 30 dias. Então vamos lá, o montante, quem é mesmo? O capital mais o juro. Eu tenho o montante, tenho o capital, consigo determinar os juros. Fazendo uma conta de menos, né? Passo para cá, 156 menos 150 vai me dar R$ 6 de juro. Agora eu preciso calcular a taxa. Com a nossa formulinha, capital vezes a taxa vezes o tempo. Quem que vai ser o juro? 6. Quem é meu capital? Preço à vista, 150. A taxa que eu quero saber, mas eu já sei que ela é sobre 100. E o tempo, um mês só. Posso simplificar um zero, 15 dividido por 10, 1,5. Ele vai passar dividindo para o outro lado. 6 dividido por 1,5 vai dar 4%. Que é a taxa que essa loja está cobrando. No exercício 8, o exercício da FUVEST São Paulo. Há um ano, Bruno comprou uma casa por R$ 50 mil. Para isso, tomou emprestado R$ 10 mil de Edson e R$ 10 mil de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescidos de 5% e 4% de juros, respectivamente. A casa valorizou 3% durante esse período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa e pagou o combinado a Edson e a Carlos, o seu lucro foi de... Então vamos lá. Ele pagou 50 mil pela casa, mas pegou emprestado 10 mil do Edson, 10 mil do Carlos. O Edson vai cobrar um juros de 5% ao ano e o Carlos de 4%. Então vamos calcular os juros? E a casa, quando ele vendeu, teve um lucro de 3% ao ano. Então lá, quanto que é 3% de 50 mil? Posso cortar os dois zeros, né, dividir por 100, 500 vezes 3, 1.500. Então o Bruno teve um lucro de 1.500. Mas ele teve que pagar as dívidas com o juro. 5% de 10 mil
dividir por 100, 5 vezes 100, 500. 4% de 10 mil, dividir por 100, 400. 500 mais 400 dá 900. Tirando do lucro que ele teve, 1.500 menos 900, ele ainda teve um lucro de R$ 600. Alternativa C.